Você realmente acredita que quando morrer, sua alma imortal voará para o céu ou irá para o inferno? Mas e se a Bíblia nunca tivesse ensinado isso? Meu irmão, minha irmã, o que estou prestes a mostrar a você não é uma opinião, não é uma interpretação de alguma escola teológica moderna. É o que o texto original das Escrituras diz, com clareza, sem rodeios, e que séculos de tradição humana enterraram sob camadas de filosofia grega e doutrinas conciliares do quarto século. Hoje, vamos ao texto, ao significado original das palavras que o Espírito de Deus inspirou, e você vai decidir, vai crer nos homens ou vai crer na palavra? A Bíblia diz que o homem é uma alma, não diz que o homem tem uma alma. Abra Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Este é o versículo fundamental de tudo o que vamos estudar hoje. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. No texto hebraico original, a palavra que diz, o versículo diz que Deus soprou o fôlego de vida no barro. E o resultado foi: o homem se tornou alma vivente. Não diz que Deus colocou uma alma dentro do homem. Não diz que uma entidade espiritual foi inserida num corpo físico. Diz que o homem se tornou uma alma. O homem inteiro, completo, pó mais fôlego. Há uma diferença abissal entre ter algo e ser algo. A tradição religiosa inventou a equação. A tradição diz: você tem uma alma. A Escritura diz: você é uma alma. E essa diferença muda absolutamente tudo o que você acredita sobre a morte, o além e a ressurreição. Entenda, o espírito do homem e o espírito dos animais, a Bíblia diz que são o mesmo. Aqui, a tradição religiosa vai se desconfortar, porque o texto é direto e não deixa espaço para a interpretação piedosa que contradizem as Escrituras. Abra, por favor, a sua Bíblia em Eclesiastes. No capítulo 3, versículos 19 e 20 nos diz: porque o que acontece aos filhos dos homens, isso acontece aos animais, e o mesmo acontece a todos eles. Como morre um, morre o outro. E o espírito de todos é o mesmo. E a vantagem dos homens sobre os animais nesse sentido é nenhuma. A palavra no original diz que todo o ser vivo, tanto o homem quanto os outros animais, são o mesmo espírito, têm o mesmo espírito. Um leão, um cão, um elefante, uma pulga, o princípio vital que anima a todos é o mesmo. O versículo 21 diz: quem sabe que o espírito dos filhos dos homens desce, sobe para cima, e que o espírito dos animais desce para baixo, para a terra? O texto original usa uma forma interrogativa que expressa incerteza e questionamento. Não é afirmação. Em outras palavras, ninguém pode provar por experiência que o destino do espírito está aqui ou ali. Isso está nas mãos soberanas de Deus, só Deus sabe. E o versículo 20 fecha com precisão cirúrgica: todos vão a um lugar, todos são pó, e ao pó tornarão. A alma pode morrer, meu irmão. A alma morre, a alma é mortal. A Bíblia não ensina a imortalidade da alma.
doutrina da imortalidade da alma não vem da Bíblia. Vem de Platão, filósofo grego que invadiu a teologia cristã nos primeiros séculos, especialmente após o Concílio de Nicéia. E a palavra de Deus a contradiz frontalmente. Abra Ezequiel. Capítulo 18, versículo 4 nos diz: Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma do que pecar, essa morrerá. O texto é cristalino. A alma. Isso não é metáfora, não é linguagem figurada, é uma declaração direta de Deus. A alma que pecar, morrerá. No Novo Testamento, o próprio Jesus confirma isso em Mateus, capítulo 10, verso 28, ele diz: E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. A palavra alma aqui Jesus diz que pode ser destruída, criminada, aniquilada. Se a alma fosse intrinsecamente imortal, como a tradição religiosa ensina, por que Jesus diria que ela pode ser destruída? A resposta é simples, porque a tradição ensina filosofia grega, não a palavra de Deus. E é nessa filosofia que muitos estão sendo enganados por esta filosofia. Oh, a alma do fulano foi para o céu, a alma de ciclano foi para o inferno. Mentira! Isso é filosofia, isso não é espiritual. O que acontece com o espírito na morte? Voltemos a Eclesiastes. Agora no capítulo 12, verso 7. A Bíblia diz que, no final da vida, o pó volte à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. O fôlego de vida, o espírito retorna a Deus. Mas isso não significa consciência preservada. Não significa identidade pessoal voando para o céu. Significa que o princípio vital, o fôlego que Deus soprou, retorna à sua fonte. Assim como a eletricidade retorna à tomada quando se desliga o aparelho, quando está desligado, não tem consciência. Não está consciente. Não está intercedendo por ninguém. O Salmo 146, versículos 3 e 4, confirma isso com clareza. A Bíblia diz: Não ponhais a vossa confiança em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai o seu espírito e ele volta ao seu pó. Nesse mesmo dia, e preste atenção, nesse mesmo dia, perecem os seus pensamentos. No mesmo dia em que o espírito sai, os pensamentos perecem, deixam de existir. O texto não diz que os pensamentos migram para uma outra dimensão. Não diz que Maria está pensando em você, a mãe de Jesus. Não diz que o apóstolo Paulo está intercedendo por você. Diz que no dia da morte, os pensamentos perecem. E Eclesiastes capítulo 9, verso 5, sela esta verdade dizendo: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A esperança de quem crê em Deus é a ressurreição, e não a imortalidade da alma. E aqui está a beleza que a tradição roubou do povo de Deus. A esperança bíblica não é uma alma voando ao céu no momento da morte. A esperança bíblica é a ressurreição dos mortos com a vinda do Senhor Jesus, e Ele sim, que é o dono da vida, Ele vai ressuscitar os seus. O apóstolo Paulo, aquele que a tradição diz estar no céu, olhando por você agora mesmo, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, verso 13 a 18. Porque se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e também vã a nossa fé, a vossa fé. Então os que dormiram em Cristo também morreram. Paulo usa uma palavra que significa dormir para descrever a morte.
é uma metáfora deliberada e precisa. Quando alguém dorme, não está consciente, não está intercedendo, está esperando o despertar, e o despertar é a ressurreição. E no versículo 52, Paulo descreve esse momento. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos, então, ressuscitarão incorruptíveis, e os que estivermos vivos seremos transformados. Esta é a esperança, não uma alma imortal flutuando em algum plano espiritual, não em um espírito que vai para lá e vem para cá assustando as pessoas, ou vai para o céu ou para o inferno quando morre, ou que vai lá e volta, não. Um corpo ressurreto, transformado, incorruptível, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra. Esta é a fé das pessoas que creem em Deus, que estudam a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus. Os salvos só serão ressurretos na volta de Jesus. Então, vamos voltar à palavra do Senhor. Vamos deixar as lendas dos sábios filósofos e vamos voltar para a Bíblia, para a palavra. Vamos resumir o que as Escrituras ensinaram hoje, sem adição humana. Primeiro, o homem não tem alma, o homem é uma alma. Uma unidade inseparável de pó e fôlego divino. O segundo, o espírito. O espírito do homem é o mesmo princípio vital que anima os animais. Não é uma entidade consciente e imortal que voa para o céu ou vai para o inferno. Terceiro, a alma pode morrer. A Escritura o afirma diretamente. A imortalidade da alma é filosofia grega, não doutrina bíblica, irmãos, preste atenção. Olha como é sério esse borbotão de crentes aí com Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante, ensinando e aprendendo besteira, bobagens, mentiras, com a Bíblia na mão, mas por relaxar, por não querer conhecer a palavra de Deus, não dar valor à palavra de Deus, aprendem errado, ensinam errado, vão para a perdição e levam outros com eles. A alma não é imortal. Alguém liga a televisão no YouTube e está lá, fulano foi ao céu e chegou lá, viu Beltrano, viu o Cicrano, aí depois apareceu um anjo e falou, volta, porque você tem que avisar. Isso é tudo mentira. Isso é tudo espiritismo, engano, diabólico. A alma morre. A Escritura afirma diretamente. A imortalidade da alma é filosofia, é doutrina demoníaca, tudo menos a verdade. Em quarto lugar, os mortos não sabem coisa nenhuma. Seus pensamentos perecem na hora, no momento da morte. Não há intercessão dos mortos, nem de Maria, nem de Paulo, nem de Pedro, nenhuma dessas pessoas, nenhum servo de Deus está no céu, exceto o primogênito de toda a criação, que é Jesus Cristo. Este sim, este está no céu. Este é o único homem, o único ser humano que está no céu. Mas Elias foi arrebatado num carro de fogo. Moisés... Tá, calma. Vamos estudar com calma, irmãos. E nós vamos ver que para tudo tem resposta na palavra de Deus. Em quinto lugar, a esperança do crente é a ressurreição dos mortos. Não uma alma flutuando em um plano espiritual. É um evento futuro, real, corporal na volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estejamos firmados na palavra, guardando a fé, mas não nessa fé que as denominações estão ensinando. Vamos firmar nossa fé na palavra de Deus. Se o que você ouviu hoje te desafiou, não aceite minha palavra, não. Nem a de nenhuma tradição. Abra as Escrituras. Leia Gênesis capítulo 2, verso 7. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 9.
1 Coríntios capítulo 15. Deixe a palavra falar por si mesma. E se esse estudo abriu seus olhos para algo que você nunca havia visto, compartilhe com alguém que ainda está preso à maldita tradição. Essas pessoas também merecem conhecer a verdade. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continuemos juntos, firmados na palavra e guardando a fé. Fiquem todos em paz.